Oi, gente, meus queridos amigos, e desejo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu me encontro no momento chafurdado, cansado de tanta coisa ruim que eu vi que o homem pode fazer. Então, na relatividade, que para mim, a equação básica da relatividade não tem nada a ver com a relatividade. Foi uma equação elaborada nos atando à luz. Luz é tudo, dela não se anda mais, entendeu? Com ela nós não conseguiremos explorar o espaço. A principal função é ela tornar nossos dias, nossas noites claras, né? E ela faz parte ao quadrado na equação de Einstein. Mas, como ele mesmo chamou teoria da relatividade, toda a teoria dele é relativa. Porque inclusive essa equação, questionável por mim, ela é relativa à fissão nuclear. Imagina, você tem que ter uma energia a partir de uma massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Ela só se aplica na fissão nuclear. Na fissão nuclear. A fissão nuclear é um efeito que tem que ser provocado, né? Claro, tem que ser provocado. Senão nós não existiríamos, porque tem muito urânio na Terra. E tem a fusão nuclear, que é muito mais possante que a fissão, e Einstein passou batido nisso, não levou em conta que energia seria gerada numa fusão nuclear. Já se sabe que para ter a fusão nuclear tem que se ter como detonador uma bomba de fissão nuclear, tal a capacidade do deutério em se unindo gerar uma quantidade monstruosa de energia muito maior do que a de fissão. Tanto que a de fissão é usada como detonador, né? E tem a energia gerada por explosões. Explosões. A matéria, ele colocou como se a matéria, qualquer matéria, essa matéria aqui, uma caixa de papelão, ele disse que, na teoria da relatividade dele, todo mundo entendeu que essa massa aqui dessa caixa poderia gerar aquela quantidade enorme de energia. Não, é só através de fissão. E fazer a fissão disso aqui é impossível. Isso é um material composto, né, tirado da celulose, que é tirado das árvores, principalmente pinos e eucaliptos, né, que são plantados a rodos aí atrás de fábricas de papelão, que depois são agregadas a fábricas de embalagens de papelão. Bom, então a relatividade basicamente é isso. É a relação entre fissão, fusão e explosão. Todas causam explosão?
Sim, todas causam, mas não seguindo a equação de Einstein. Esse é o grande problema. A relatividade é essa, não é o que Einstein postulava. O experimento dele com o eclipse solar de 1919 foi prosaico, eu já mesmo li para vocês, só por baixo 16 itens que não foram levados em conta no resultado. Então ele quis provar não a relatividade geral, né? Ele quis provar que o espaço-tempo se curva na presença de planetas, sóis, né, estrelas e luas. Só isso. Essa experiência não endossa a equação dele. É mc ao quadrado. Essa equação, ela é uma equação de guerra. Ela foi feita para mostrar o que com a fissão nuclear nós geraríamos de potência explosiva. E já se sabe que a potência explosiva não foi tão grande assim. Então, por que colocar a luz ao quadrado no meio disso para poder aumentar a capacidade, se a gente não consegue transformar isso aqui em energia, a não ser por fissão? Por fusão, muito menos. Vamos fundir isso com o que para gerar energia? Só quem gera energia por fusão, e graças a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, como sendo uma das substâncias mais comuns na atmosfera terrestre, e a natureza sabe que, como eu digo, né, o hidrogênio é carente, ele é perigosíssimo, mas ele com outro elemento pode vir a se tornar perigosíssimo, mas pode não se tornar perigosíssimo. Tanto que ele está, em grande parte, ele é praticamente a metade da molécula da água e nós vivemos graças à água. Então, nós temos o relativismo como uma equação para provar a potência da fissão nuclear. Então nós temos pega-se mais ou menos quase 1 quilo de urânio e provoca-se então o início de uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia foge ao controle e causa uma gigantesca explosão. Mas, se nós pegarmos um singelo par de isótopos de hidrogênio chamado deutério e ocasionarmos a fusão dos dois para transformá-los em hélio, como é feito no Sol, aqui na Terra, tentar fazer um gerador a hidrogênio é morte certa. Então eu fui, depois da explosão por fissão, para a explosão por fusão, que ele nem sabia que podia existir, e não equacionou, não relativou, e nós temos altamente equacionados e calculados a explosão em si de substâncias explosivas. Nós temos uma das substâncias mais perigosas como explosivos, porque vocês veem muito até em filme, né? Quando ela foi descoberta, na época do Velho Oeste, o pessoal, os mineiros de Minas usavam TNT, né? Mas
A nitroglicerina, TNT, eu tenho que deixar claro a vocês que a nitroglicerina conseguiu ser certamente estabilizada, porque qualquer balancinho ela detona, e a detonação dela é catastrófica. Então, quem inventou a nitroglicerina foi um cidadão, e quem explorou o uso da nitroglicerina foi o Nobel. Ele montou uma fábrica e, sabedor da potência, da periculosidade da glicerina, ele tentou então criar um elemento que estabilizasse a nitroglicerina e que assim ele tivesse um explosivo de alta potência. E não é o TNT. TNT é um explosivo. Aí eu vou entrar nesse assunto. Eu estou falando agora de Nobel. Então ele conseguiu acalmar a nitroglicerina criando a dinamite, que todos pensam que TNT e dinamite é a mesma coisa, não são, mas não são mesmo. Eu vi a fórmula das duas e pretendo mostrar isso tudo a vocês, mas isso depende de muito trabalho. Eu estou só esclarecendo vocês, minha ânsia de esclarecer é enorme. TNT e dinamite não é a mesma coisa. A dinamite é um modo de amansar a nitroglicerina. E, pasmem, Nobel fez isso numa fábrica e no manuseio da nitroglicerina houve uma baita de uma explosão e seu irmão mais novo e mais 5 operários morreram nessa explosão. Nobel não morreu, mas isso deve ter deixado nele, já que ele era trilhardário na fabricação de explosivos, porque ele inventou a dinamite, e a dinamite foi usada a rodo na construção civil, principalmente nos Estados Unidos, né, que eles tinham que explodir muita rocha para poder passar ferrovia no meio das rochosas, nos Apalaches. E eu quero deixar claro isso, mas bem claro mesmo, TNT e dinamite são duas coisas completamente distintas. Eles são explosivos, sim, mas com uma diferença muito grande em capacidade. O TNT, e como a nitroglicerina, eles são compostos oriundos do nitrogênio. Ora, o nitrogênio é 77% da nossa atmosfera. Todo adubo é feito à base de compostos nitrogenados. E esses compostos nitrogenados, se mexidos por experts em química destrutiva, podem se tornar, e isso é visto muito em filme, né? O cara chegando com um monte de fertilizante e fazendo uma bomba, um terrorista fazendo uma bomba. E isso é verdade. Qualquer mesmo adubo nitrogenado pode se tornar em um explosivo a nível de nitroglicerina ou de dinamite, né? Porque a nitroglicerina causou uma desgraça na família do Nobel e ele foi proibido de reconstruir a fábrica e foi proibido de produzir essa substância. Porque ele não destruiu só a fábrica e parte da família dele, parte dos empregados dele. Ele destruiu uma área bem abrangente em torno, que deixou a política
sueca tiririca da vida. Então, ele era muito influente, né? Então ele conseguiu, mas foi forçado a isso, ele teve que montar uma barca como fábrica e ir para o meio de um lago bem grande que existia na Suécia, que eu não vou nem dizer o nome, mas ali, longe de tudo e de todos, e só ele e alguns voluntários, que tinha que ser voluntário para lidar com nitroglicerina, ele continuou a produzir a nitroglicerina, que é um composto nitroso, o nome já está dizendo, nitroglicerina. Daí você vê o perigo que o nitrogênio aduz à nossa vida, quando empregado em forma de adubo ou de explosivos. E deixar claro que TNT e dinamite são duas coisas distintas, e a dinamite é muito mais poderosa, porque a dinamite é a nitroglicerina dominada num tubo e precisa de pavio para poder ter a sua ignição. Não é igual a nitroglicerina, que era só espirrar em cima dela e explodia tudo. Bom, então, eu espero, porque a relatividade, ela é confusa, né, de se entender, porque ela não é completa, ela se ateve só a uma categoria de elementos. Ela não explica que a matéria se transforma em energia, ela explica o que um elemento fissionável gera de energia, dependendo da massa dele. Então, meu filho, isso não é relatividade, isso é um estudo de como explodir uma substância, de certa maneira, até abundante na Terra. E o fato do desconhecimento total dele da existência da fusão, nem passava isso pela cabeça dele. Ele não sabia que o Sol era movido à fusão nuclear. E os explosivos em si, desenvolvidos por Nobel e por outros durante a pólvora, quem inventou foi os chineses lá atrás, e por causa dela a Europa dominou praticamente o mundo, né, à base do tiro, e eles, graças a Deus, não conheciam a nitroglicerina, a dinamite, o TNT e os compostos nitrogenados, nem os fertilizantes nitrogenados. Qualquer adubante nitrogenado pode virar explosivo. Isso é verídico e explícito. Não é muito divulgado por causa desses maluquinhos aí, né, que vivem explodindo, como ontem mesmo fizeram uma desgraceira, um atentado na Rússia, que mataram só mulheres, 60 e tantas mulheres, e que eram do Estado Islâmico, né, que eles mesmos eles gostam de se proclamar terroristas. Então, eu estou, com o que eu estou lendo, eu estou vendo que a equação de Einstein, que muitos pensavam, né, ser uma prova de relativação, e a experiência dele com o eclipse do Sol também uma experiência de relativação, foram completamente equivocadas por esse cidadão que visava
primordialmente ganhar um Nobel para poder dar metade à sua esposa e assim conseguir a separação, e ela ficaria com a guarda do casal que eles tinham. E ela, como física, conhecia muito bem a cabeça do marido que tinha. Então, isso se consumou e Einstein se casou com a prima dele, uma socialite alemã que morava em Berlim, e foi para os Estados Unidos, e ela adorava toda aquela mídia em torno deles. Ela era uma socialite, ela queria mais, era propaganda mesmo. Então, gente, eu estou muito enjoado, estou me sentindo muito mal com o que eu descobri. Vou fazer uma autocensura do que eu vou poder expor para vocês e deixo já como findo, depois do que eu descobri e que eu passarei de maneira mais suave para vocês, que vocês merecem saber, que a relatividade, velocidade da luz, nada disso fazem parte de nada, muito menos da dita, que também não existe, relatividade. A palavra relativo existe porque você sempre vive fazendo relação de uma coisa com a outra. Mas jogar isso na física brutamente como ele fez foi um erro crasso e temeroso. Então, eu encerro. Eu não quero falar mais de relatividade, porque eu vou jogar a conversa fora e perder o tempo de vocês. Só quero dizer a vocês que ela não existe. Não como Einstein pregou e como muitos cientistas seguiram e como até hoje se fala, né? Então, não tem como eu continuar falando depois do que eu descobri. Eu desejo a vocês muita saúde e não brinquem, pelo amor de Deus. O que eu descobri de hidrogênio e de nitrogênio e de elementos radioativos, elementos perigosos, eu me predispus a expô-los a vocês. Mas são tantos que, infelizmente, eu vou ter que sintetizar o máximo possível e censurar certas coisas que, como a mim, causaram, eu que tenho vida para trás para entender isso, vendo hoje o que eu vi, o que eu li, o que eu estudei, o que eu pesquisei, malandro, não, me deixou altamente enjoado. Eu estou me sentindo muito mal, mas feliz de poder terminar essa situação da relatividade com este vídeo e explicando para vocês que essa relatividade pregada por esse cidadão não existe. Tenho certeza disso. E assim, desejando muita saúde a vocês, eu vou encerrando por aqui esse assunto delicado e que não existe, então termina aqui. Eu vou buscar continuar com o outro tema que eu estava pondo em voga para explicar a vocês. O que eu tinha que explicar sobre relatividade, eu, de certa maneira, já expliquei. Muito mais perigoso do que uma substância radioativa, quietinha lá no canto dela, é uma substância à base de nitrato, oriunda de nitrogênio, é muito mais temerária e perigosa.
e eu falarei sobre, depois de terminar, jogar uma pá de cal em cima da relatividade. Vocês podem viajar à velocidade que vocês querem. Isso tudo é cascata. Não, não tem cabimento. E vou partir para esclarecer, mas de maneira censurada, claro que eu não sou louco, o que é exclusivo e não é para se brincar. Se vocês têm fazenda, tem paióis com adubo nitrogenado, por favor, muito cuidado. E aí fico eu preocupado. Se isso é adubo, vai para a comida que a gente ingere, vai para a barriga dos animais que nós comemos. O que será de nós? Essa é a minha preocupação. Saúde a vocês. É o que eu de coração desejo mesmo. Tá bom? Ficamos por aqui então.